simpósio de liderança feminino. E o eficaz, porque vem com a personagem de hoje, nós vamos falar sobre a Lídia, né? Nós já estamos no 5º simpósio. Comecei o primeiro simpósio aí lá na minha casa, onde era o seminário, com a turma dos nossos alunos. E depois eu lembrei que, na verdade, nós já estamos no 6º simpósio. Porque no ano retrasado, que nós fizemos 2 simpósios na nossa igreja que tínhamos. Então foram 2 simpósios, foi 2 eventos com mulheres. Falei, eu esqueci de um simpósio lá. Foi até a Érica, a pastora Zélia, que pregou no último simpósio da nossa igreja. Então foi maravilhoso. Eu vou estar passando aqui, aqui não está aparecendo. Onde é que eu clico aqui, Val? Setinha. Setinha? É o Enter? Não. Eu sou a pastora Marinalda, para quem não me conhece. Só aqui, né? Para quem não me conhece, tá? Eu tenho a minha graduação em pedagogia, em teologia. Estou ainda fazendo também a faculdade de geografia. Por causa do meio secular que eu atuo também, tá? Como pedagoga, como professora. Mas na área teológica também eu tenho a minha formação aí, junto com meu esposo, na área da teologia. Nós temos um seminário de teologia. Hoje ele está mais online, à distância, né, EAD, do que físico, por causa das circunstâncias. Mas antes era físico, nós tínhamos também núcleo aqui em Ribeirão Pires. Mas foi bem naqueles meses da pandemia, estávamos formando núcleos aqui em Ribeirão e não teve como a gente prosseguir. Mas se vocês tiverem aí depois desejo de prosseguir na área teológica, procure o pastor Roberto, me procure e eu passarei a informação. Nós vamos hoje palestrar no texto de Atos, eu peço para vocês abrirem a vossa Bíblia. O capítulo 16, o versículo 11 ao 15, depois o 40, que vai falar aí sobre a nossa personagem. Vamos ler. Livro de Atos. Eu preciso do auxílio do álcool. Graças a Deus que o calor está menos, né? Estava ventando mais tarde, muito forte. Estávamos aí com o anúncio de uma tempestade. E eu falei, Jesus, vem na frente, repreenda essa tempestade aí. Podemos ler, se você quiser ficar sentado, pode ficar sentadinha mesmo. E acompanhe Atos 16, do 15, verso 11 ao 15, depois do 40. Encontraram? Fala assim, Paulo em Filipos, Lídia convertida. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direituras a Samotrácias no dia seguinte, a Neópolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Fale, lugar de oração. Lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Fale, falamos às mulheres. Falamos às mulheres. Certa mulher, chamada Lídia, fale Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Fale, temente a Deus. Temente a Deus. Temente a Deus. Nos escutava o Senhor e lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Fala, abriu o coração. Abriu o coração. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, fala, toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora vamos lá para o verso 40. Minha Bíblia de estudo está bem difícil sair do versículo para o outro. Verso 40. Aqui.
tendo-se retirado do cárcere, dirigindo-se para a cidade, para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Amém? Amém. Então, nós estamos vendo aqui uma passagem que Paulo, né, chega ali na cidade da Macedônia e encontra a nossa querida irmã Lídia ali orando em Filipos. Nesse simpósio eu trouxe também, irmãos, os anteriores, como eu falei para vocês. O primeiro falamos sobre a Débora, o segundo falamos sobre nutrição, o terceiro sobre a Ruth, o quarto foi sobre a Lei Maria da Penha, o quinto já foi um tema mais devocional, porque já estávamos na igreja, fizemos um culto com as mulheres, não me recordo o tema, e seria o quinto, né? Em vez de ser o quinto agora, seria o sexto, que agora estamos falando da personagem Débora. Esse trabalho, eu também trago outros profissionais junto comigo, né? Quando é a área que eu não tenho conhecimento, não sou formada, eu trago como vocês estão vendo aí. Essa lei aí, Maria da Penha, eu trouxe uma advogada, onde ela falou dos direitos, orientou as mulheres, né? Foi uma tarde assim, maravilhosa, que ela deu bastante orientação. A nutrição também, veio uma nutricionista formada, ela fala tudo direitinho lá para nós. Então, nas áreas que eu não tenho a minha formação, eu trago as outras profissionais para estar nos orientando. E é um trabalho lindo, né? Maravilhoso, igual esse aqui. Quando, mesmo sendo da área teológica, eu também trago outras pastoras, outras professoras, outras mulheres que são formadas na área da teologia, porque eu deixo com elas a área teológica e eu fico com a área prática, que é a pedagógica, então eu fico com as dinâmicas, né? Eu falo um pouco dos conflitos, né, familiares, como lidar com a família, com os filhos, que também é mais a minha área. Sempre eu trago uma outra profissional comigo. Mas como já fazia bastante tempo que eu não tinha mais feito o simpósio, eu queria apresentar para vocês, está fazendo essa retomada, eu falei, deixa ter esse tempinho um pouquinho mais com as mulheradas, explicar para elas entenderem o que é esse simpósio que eu faço, né? Ele é um pouco diferente, vocês estão percebendo, eu não trago assim as cantoras, a gente não faz aqueles movimentos de muitos louvores, depois aquelas palavras sacudidas, eloquentes, porque o simpósio em si ele já tem o próprio sentido, que é palestrar sobre um tema específico. Então eu dou mais prioridade para a palestra, para a palavra. Então é um pouco diferente mesmo, tá? Alguém pode, às vezes, estar acostumado a ir no chá das mulheres, né? E tem as mesas, e fica igual um culto, não que seja errado, mas é que o simpósio ele já tem um sentido mais de palestra, de orientação. E como eu trago outras pessoas, então às vezes não dá nem tempo, fica bem corridinho para a gente palestrar sobre o assunto. O primeiro que eu fiz, nós fizemos um mês, foi 4 sábados. As mulheradas estiveram lá comigo e no final eu pude dar assim, o certificado do simpósio. Foi bem interessante, porque elas estiveram ali comigo 4 sábados. Caso, né, a igreja queira fechar comigo 4 sábados, para a gente fechar um tema, é legal. Porque aí dá para a gente ir bem a fundo no assunto que queira palestrar. Aqui nós temos um contexto da cidade de Filipos. Trouxe para vocês algumas coisas. Falei, eu vou escrever porque às vezes não dá para deixar tudo na cuca, não. A cidade de Filipos, ela recebeu esse nome em homenagem ao rei Filipe II, né? O seu pai era o Alexandre Grande, que foi atraído pelas minas de ouros nas montanhas ao norte da cidade. Na época, Paulo era uma... não é Paulo, não. Na época, Filipos era uma colônia romana situada na entrada principal que ligava as províncias orientais a Roma. Entre seus cidadãos estavam ali um grande número de soldados. E os soldados eles ficavam ali na cidade de Filipos, principalmente aqueles soldados aposentados. Eles faziam da cidade de Filipos ali a sua
morada, sua estadia, tá? Não tinha muitos judeus, por isso que na cidade de Filipos, Paulo, quando chegou lá, ele não encontrou uma sinagoga, porque era costume de Paulo já ir, na determinada cidade, já ir para uma sinagoga para poder estar pregando o evangelho. Ele aproveitava a sinagoga para poder estar pregando o evangelho, tá? Só que aí em Filipos ele não encontra uma sinagoga, porque não tinha 10 homens capazes de ser, né, de assumir uma sinagoga. Tinha judeus, vários judeus, mas não tinha, segundo a história, judeus comprometidos que pudesse assumir ali uma sinagoga, porque a sinagoga tinha todo um ritual para poder se estabelecer numa cidade. Por isso que Paulo, ele chegou, não encontrou. Mas ele foi ali à beira do rio, ele viu, né, que ali tinha algumas pessoas reunidas, e foi ali que ele pôde, assim, anunciar as palavras do Senhor, e foi ali que Lídia encontrou Paulo. Lídia encontrou ali a sua salvação, e segundo a história, né, eles querem destacar que Lídia foi ali o primeiro membro da igreja em Filipos. Pode a sua casa ter sido uma igreja, né, porque antes não tinha templo, vocês sabem que a história da igreja antes não tinha templo construído. Quando o evangelho começou a se propagar através de Paulo, as igrejas eram assim, ó, pessoas nas casas, tá? Então pode ser que a casa de Lídia tenha se tornado ali uma primeira igreja cristã, não sinagoga, mas cristã, porque ela aí saiu do judaísmo e veio para o cristianismo, que já era uma outra fase das escrituras que estava começando a se propagar naquele século II, quando Paulo foi aí a sua segunda viagem missionária. Você olha aqui, não vê nada, pensa que não tem nada ali. Estamos aí com essa imagem, né? Não vou dizer que é a Lídia não, é só uma imagem, tá bom? Temos essa mulher aí maravilhosa, essa mulher de fé, irmã, essa mulher de coragem, essa mulher que fez a diferença, essa mulher que eu digo que ela deu a sua vida pela causa do Senhor. Ela, em todos os momentos, ela nunca recusou. Depois que ela ouviu Paulo, ouviu as palavras do Senhor, aí foi que ela se doou mais, que ela já vem, né, do meio do judaísmo ali, né, das palavras, e depois que ela começa a ouvir sobre Cristo, os acontecimentos, Paulo pregando sobre a nova conversão, a nova vida, o novo nascimento, né, e ela ficou encantada, e diz a história que a palavra mexeu com Lídia. E interessante é que tinha outras mulheres. E por que a Bíblia não trouxe destaque das outras mulheres? Também tinha judeus, outros homens. Só ela foi tocada, né, para ser assim um destaque. E olha que ela não era judia, ela era gentia. O gentio não fazia parte do judaísmo, dos judeus, né? E ela é ali da cidade de Tiatira. Ela vem também de uma cidade caótica, de um momento difícil, né? Nós vamos ver aí mais para frente no slide. Filipos também é uma cidade difícil, mas Lídia, ela parece, segundo a Bíblia, ser bem firme na fé, naquilo que ela já tinha decidido seguir. Imagina, né? A época que ela viveu, ela sai da cidade de Tiatira, que nós vamos ver um pouco da história daqui a pouco, e ela vem para uma outra cidade também com outros problemas muito graves. No entanto, ela não se desvia do seu propósito. Não tem sinagoga aqui? Vamos dar um jeito. Vamos para a beira do rio. Vamos arrumar um lugarzinho, né, irmã Maria? O cafezinho da tarde está precisando, não está? Foi bom naquele dia, não foi? Então não tem um lugarzinho para nós cultuar. Vamos procurar. Minha casa está no tormento. Vou procurar um lugar de paz na minha casa, mas eu preciso adorar. Eu preciso buscar, né? A igreja eu estou achando que está meio assim, mas eu preciso encontrar um lugar de paz. O mundo está meio caótico, mas eu preciso encontrar um lugar de paz. Eu preciso ter os meus momentos de orações, o meu momento com Deus. E uma outra coisa, eu preciso saber quem eu estou seguindo. Lídia, ela conhecia Deus.
Ela não era cristã ainda. Era lido para ela a Torá, que fala, Roberto? Os judeus, né? A Torá. Não tinha essa questão do cristianismo como nós conhecemos hoje. Cristo morrer na cruz por você e para ela, isso aí é novidade. Tanto é que nós sabemos que os gentios não era para ser contado no rol dos salvos. Que Jesus veio, segundo, né? Para os que eram seus e os seus não receberam. Mas Lídia já chega aí na cidade de Filipe como uma judia. Olha o comportamento dessa mulher, irmão. Longe da sua cidade, né? Da sua cidade natal, dos seus costumes, certo? Vem para uma cidade caótica, que nós vamos ver por que eu estou falando que Filipos era uma cidade caótica. Não era judia, era uma gentia. E por que ela permanece firme na fé? E porque ela é uma das participantes de oração na beira daquele rio junto com os outros judeus. E por que ela se destacou nessa história? E por que ela ofereceu a sua casa para Paulo e Silas morar? E por que ela foi tão tocada, que ela foi tocada e ela foi batizada? E ela não se conteve com aquele toque, que ela abriu os ouvidos, deixou a palavra entrar. Irmão, acho que Lídia, ela não dormia. É igual o novo convertido, né? A gente não dorme. Nós queremos, todos os momentos, falar de Jesus. Do que aquilo está dentro de nós, né? Assim, o novo convertido quer falar para o irmão, quer falar para o pai, para a mãe, aquela coisa. E ela não se conteve. Ficar só ali na beira. Ah, não, deixa aí esses dois homens aí falando essas coisas, né? Mais um. Diz que ela ficou atenta ao que Paulo estava falando. Foi tão atenta que o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela. Depois disso, a Lídia, ela não quis que Deus, que o Espírito Santo, esse Jesus que a ela foi apresentado, ficasse só guardadinho. Mas Paulo, nós lemos, depois eu quero que você vá na minha casa. Aí vamos pegar, porque tá difícil hoje também, irmão, a gente pegar um pastor, um missionário, que aparece aí falando de Deus, né? E a gente querer levar para nossa casa. Mas vamos transferir isso para a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa mais pura, mais correta, que vai nos trazer uma segurança. Nós transferimos o que nós sabemos, o que nós sentimos para a nossa família, para os nossos amigos. As coisas que Jesus tem feito nas nossas vidas, nós transferimos, nós anunciamos, nós dissemos, Senhor, tu fizesse isso, eu quero que o Senhor faça isso, eu vou levar também essa palavra, esse feito para a pessoa, eu quero que ele também participe. Ou ficamos caladas. Obrigada, Jesus. O Senhor é tão maravilhoso. Ai, como ele é fiel. E fica aquela coisa para você sozinho, né? Aquela alegria comendo ali, aquele doce saboroso sozinho. Reparta a fatia do bolo. Leve as mensagens. Conte as maravilhas. Alguém está ouvindo, irmãos. E alguém pode ser tocado através dos seus anúncios, sabia disso? Às vezes tem pessoas que estão perto de você e ele sabe que você é evangélico. E ele quer uma palavra diferente. Porque as palavras que ele tem ouvido já não basta mais. Eu lembro-me agora, esses dias, eu estava lá na cantina da escola e eu estava com a outra professora e eu não gosto de discutir religião, mas ela começou a entrar num assunto lá e eu falei assim, irmã, eu acho que não é bem por aí não. Eu falei, né, a gente vai ter que sentar e se ouvir aqui, vamos lá. Na época da Inquisição, onde se matou muito, né? Quando veio a questão do cristianismo, a formação dos novos cristãos, a Igreja Católica, que teve toda aquela participação. Quando eu falei assim, olha, se matou mais em nome de Deus do que no nome de Satanás, ela falou assim, não, mas como que se matou mais em nome de Deus? Eu falei assim, então, a história, se a gente parar na história, nós vamos ver que se matou mais em nome de Deus, né, em determinado momento, do que no nome de Satanás.
porque a gente estava falando sobre essa última matança que houve aí do povo do Irã. Ela falou, não, mas isso não pode acontecer, porque eu fiz teologia também, essa história está errada. Eu falei assim, irmão, é uma maneira de se colocar, como foi formado aí o cristianismo, teve o início, né, teve a aquisição, um monte de coisa. E a minha coordenadora, ela entrou no momento. Depois que ela entrou, aí a menina mudou de assunto, falando que às vezes as pessoas culpam a Deus porque um parente morre, por exemplo. Ela mudou da água para o vinho lá da conversa. Eu falei, já que ela está mudando da água para o vinho, nós vamos junto de novo, vamos na água do vinho, né? E que as pessoas às vezes culpam a Deus porque morreu um pai, morreu um irmão e não acredita porque Deus faz aquilo, porque Deus é amor. E ela começou a trazer aquela coisa. E a minha coordenadora só escutando. Aí eu falei assim, então, mas nós precisamos entender que somos seres humanos e que estamos nessa terra. E as coisas acontecem. Falei, se eu for contar para você o que aconteceu na minha família, e olha que eu oro, eu tenho uma irmã evangélica, a gente faz campanha de oração dia e noite, e aconteceu algo assim que nós fomos pegos assim de surpresa e ficamos assim, e agora? Por que Deus? Mas nós temos que entender que Deus, Ele não pode ser julgado ou levado pelas minhas emoções. E Ele permanece sendo Deus. E nós temos que ter a capacidade de entender que no meio de uma coisa ruim, algo de bom está acontecendo. E aconteceu algo de bom naquela coisa ruim, naquela tempestade. O restante das minhas irmãs vieram, não foi, Maria Rosemary? Está aqui minha irmã, que ela não me deixa mentir. Aconteceu algo de ruim? Aconteceu, que eu não vou contar, que aqui não é hoje não é o foco. Mas depois veio algo de bom. Mas nós que seguimos a Cristo, às vezes não queremos aceitar. Não, Senhor, eu sou tua serva, por que isso está acontecendo? E minha coordenadora só escutando lá, eu não sei o que ela queria pegar, né? Ela parou e ficou ouvindo. Então nós temos que dizer mesmo o que Deus faz, os feitos, mesmo as coisas ruins, mas que nas coisas ruins Deus está presente e algo de bom acontece. Não é? Porque senão o inimigo sai aí, ó, né? Né, serva do Senhor, ó, aconteceu isso aí, ó. Não diz que Jesus cura, mas não cura ela. Mas Deus está trabalhando nas mínimas coisas. O que nós não podemos fazer, irmãos, nos calarmos diante da circunstância. Não se cale, porque é isso que Satanás quer, nos calar, os nossos inimigos. Levanta irmão, pai, mãe, sobrinho, tudo, para nos envergonhar, mas não se cale. Tome exemplo de Lídia. Lídia, ela não se calou. No momento que ela ouviu a palavra através de Paulo, ela quis logo transmitir para a família. Ela falou, opa, né? Não vou ficar sozinha aqui. Eu quero essa salvação lá em casa, eu quero essa palavra. Porque o tempo que Lídia estava vivendo, a cidade que Lídia estava vivendo, não era fácil. Não era tão fácil. E eu digo para você que ela arriscou a vida dela pelo Evangelho. Porque na cidade de Filipos, nós vimos aqui que Paulo foi preso porque ele expulsou o demônio da menina lá, que era adivinha, né? Tirou o lucro lá dos homens. E agora, a Lídia se convertendo ao cristianismo. E agora, a Lídia dando para Paulo moradia, porque a casa de Lídia serviu de hospedaria para eles. Os romanos não poderiam vir até elas. Os gregos não poderiam vir até ela. E acusá-las também, e também levá-la presa ou fazer alguma coisa. Veja que ela não ficou parada. Ela não cruzou os braços diante da circunstância. Ela foi para cima. E ela não se importou com o que poderia vir até ela. Logo declarou-se cristã. E era difícil se declarar cristã naquela época, porque era a época que estava surgindo o cristianismo e havia muita perseguição, onde houve muitas mortes. Se declarasse cristã, misericórdia. E ela não se importou. Irmão, Paulo foi preso, simplesmente o crime dele, porque expulsou um demônio de uma moça que era adivinha naquela cidade. Cidade de Filipos, cidade dos gregos. Imagine Lídia se declarar cristã. Olha o risco que essa mulher... Eu estava lendo de novo, a Bíblia é muito linda, irmão. Você lê ela 1000 vezes. E 1000 vezes você tem aprendizado. Desperta em você algo, você fala assim, é mesmo, eu nunca pensei nisso.
Eu falei, mas não é verdade? Eu já li tanto sobre Lídia, porque ó, desde o ano passado que eu estou com o tema da Lídia na mente. Aí a gente dá uma lidazinha, né, no tema e vai buscando alguma coisa. E me despertou, eu falei, mas não é verdade? Ela deu a própria vida. Ela não se importou com o que poderia lhe acontecer. E Paulo simplesmente expulsou um demônio e foi preso, esfaqueado. Passou várias noites ali na prisão. Mas veja, irmão, que numa situação ruim tem coisa boa. O carcereiro daquela prisão, ele foi salvo. Glória a Deus. Paulo chegou na cidade de Filipe, Lídia foi salva. Foi alcançada. A família de Lídia, irmãos, e ali nasceu uma igreja. Tá entendendo? Então, às vezes, vai haver sacrifício, tá? Vai haver sacrifício. Você vai perder algo. É doloroso dizer isso, não sei. Mas vai vir coisas boas. Vai vir recompensas. Não vai ficar só na tristeza, só no choro. Vai vir recompensa. E essa mulher aí, vendedora de púrpura, tá com aquele tecido na mão, meio roxo. Mas disse que a púrpura, ela é uma cor que ela vai assim do vermelho escarlate, depois faz umas misturas de cor, um degradê, se você colocar no Google, eles traem um degradê. Mas era um tecido raríssimo, tá? Eu estou adiantando a palestra, senão a gente sai daqui depois das 3 da manhã. Era um tecido raríssimo. Quem comprava esse tecido eram as pessoas que tinham porte. Lídia também não era qualquer mulher, irmã. Então se posicione, porque você não é qualquer mulher. Né, Mar? Você não é qualquer mulher. Você é uma mulher extraordinária. Você tem muito mais capacidade, forças, certo? De fazer o que você faz 3 vezes mais. Né, Mar? 3 vezes mais. Você dá conta sim. Não diga que você não dá conta, não. Não diga que você não sabe. Não diga que você não pode, que você pode. Você pode sim. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar às forças. Vamos olhar para a Lídia, que estava naquela cidade difícil. No entanto, Lídia, ela era vendedora de púrpura. Por isso que eu trouxe aqui, né? O baúzinho aqui da irmã Zélia. Maravilhoso essa tenda, essa casa aqui, irmão. É um tesouro. Tem umas relíquias ali dentro que só eu e Luana que sabe. Ficamos lá hoje ali olhando. E eu quis trazer esse baú aqui com essa característica justamente. Eu queria o pano, tecido púrpura, não achei. Falei, mas eu vou levar esse rosinha que eu tive e fiz a florzinha. Depois andando lá, eu achei ali um tecido da irmã Zélia. Eu falei, eu quero esse tecido, irmã Zélia, só me empresta. Ela vai comprando com esse tecido, pastor. Eu falei, me empresta aqui, que eu sei. Então aquela mulher, ela tinha um ofício de vendedora. E só fazia parte desse ofício quem conhecesse a sua função. Quem conhecesse também da tinturaria dessa púrpura para virar. Porque a tinta que ela atingia os tecidos, era encontrado no molusco, dali da região. Então tinha que saber preparar esse molusco. Não era qualquer um, tinha que entender da tinturaria. E ela, por ser vendedora, acreditamos que ela entendia. Né? Imagina quando a gente entra no ofício sem saber nada, depois você não tem que saber, senão o negócio não vai, não é assim? E hoje, cada dia mais, né? Se você não sabe mexer na internet, quer vender na internet, você tem que dar os seus pulos. E ela também. Então, e vocês sabem que antigamente os comércios não eram igual ao nosso. Não tinha comércio estabelecido. Você vê que ela sai de Tiatira. Ela vem para a cidade de Filipos se estabelecer lá. Por que ela vem para a cidade de Filipos? Porque você lembra que nós lemos que na cidade de Filipe havia as montanhas de ouros? Era uma cidade riquíssima. Certo? E lá tinha fonte de ouro, tá? Minerais. Então, pessoas ali, ó, os viajantes que vinham de outra cidade, faziam pouso naquela cidade. Então, estratégia, irmãos, também. Nós somos mulheres, não sei você se é empreendedora, podemos entrar nessa área também, né? Estratégia. Não baixar a cabeça, mas
ter a visão ampla e não ter preguiça, né? Às vezes nós temos preguiça de fazer o nosso, o que é para nós fazermos. A gente quer ficar no TikTok lá passando. Enquanto está precisando do celular, você atualizar a sua página, ver a quantidade de cliente que já te atendeu, o que eles preferem, o que eles gostam. Isso é seu trabalho. Se é o seu trabalho, eu estou com preguiça, depois eu faço, depois eu vejo esse negócio. Aí prefere perder tempo no TikTok ou lá na mensagem da fofoca do WhatsApp, mas não quer se dispor como a Lídia. Ela tinha um trabalho árduo. Ela tinha que pegar aquele molusco, ela tinha que dissolver na água para dar o tingimento certo, para poder atingir os tecidos, porque eram pessoas de grana que compravam, que não podia vender gato por lebre, né, irmã Zélia? Duas cores do tecido, lembra? Não podia. Tinha que vender o tecido certo, a cor certa. E era o tecido que ela mais ganhava dinheiro. Então essa mulher com certeza acordava cedo. Porque logo cedo, Paulo, quando foi para o rio, ela já estava lá com as outras mulheres orando. Então ela também não deixava o seu trabalho secular interferir na sua vida eclesiástica. Pensa bem nisso. Às vezes nós nos ocupamos tanto. Aí você fala assim, amiga, vamos fazer uma corrente de oração, 1 minuto de oração, meia-noite. Não dá não, irmão, porque eu estou cansada. Ô, irmão, vamos fazer um jejum. Dá também não, irmão, porque, irmão, jejum, pelo amor de Deus, irmão, nossa, irmã, jejum, nossa, eu vou passar fome, porque tá hora, eu estou em tal lugar. Não é assim? Ô, irmão, vamos em tal trabalho. Não dá não, irmão, porque eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí você fala assim, mas não tem nenhum dia, nenhum horário para nós? Não tem nenhum dia, nenhum horário. E Deus, como que Deus nos vê? Como Deus vê a Marinalda na sua correria na semana? Eu vou falar de mim. Porque a minha vida não é muito paradinha, não, é uma correria só. Vamos nos colocar, né? Porque às vezes a gente gosta de falar da vida dos outros. Vamos nos colocar no nosso lugar. Pensa você. Vê você, fecha os seus olhos. Vou te convidar 2 minutos. Não é para dormir, não. Te imagina na semana. Fecha os seus olhos. Eu estou fechando os meus olhos. Você é homem também. Se imagine na semana. Saia desse ambiente. Daqui da tenda da pastora Zélia. Essa tenda das respostas. Lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. Vá na sua correria. Segunda-feira, não sei que hora você acorda. Para a sua correria. Vá lá. Acorda lá, já correndo lá na sua casa, naquela cozinha maravilhosa. Seus filhos já estão acordando. Mamãe, eu quero café, você está arrumando. Não sei se você tem filho que manda para a escola logo cedo, né? Ou seu filho perdeu até o horário de ir para a escola porque você não, tão cansada que estava, não deu tempo. Seu esposo já está ali. Mulher, eu quero café já para ir para o trabalho. Eu sei que horas. Que hora você acorda para atender seu esposo, para ele ir para o trabalho, seu filho ou sua filha? Depois passa o dia, vem o seu café, logo vem 10 horas, aquele horário difícil. Nossa, seu cliente está ligando e você precisa ler o salmo que você falou que ia ler lá da campanha da sua igreja, e não está dando tempo. 11 horas, 2 horas, 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas, 6 horas, abre os olhos, à noite. Ufa, cheguei em casa. Só o pó. As pernas estavam até assim cansadas. Dá para alguma coisa ainda para Jesus, irmão? Seja sincero, dá? Tem alguma coisa para Jesus? Jesus está só lá assim, ó. Nossa, hoje ela nem falou comigo. Nossa, mas eu livrei ela nem viu. Meu Deus. É desse jeito. Mas Paulo, quando chegou no Rio, a Lídia já estava lá. Não sei a hora que ela ia para o Rio, mas era cedo. Vida de vendedor daquela época não era fácil, porque às vezes não tinha local, né? Não tinha um comércio fixo, então você tinha que estar transportando. Por isso que eu peguei o baúzinho, né? Que é bem característico. Os baús, os sacos, tem os servos que você acredita que ela deveria ter pessoa ajudando ela, você tem que lidar com pessoas nefastas. Vamos pegar esse saco, vamos, vai, tal local, tal ponto da cidade vai chegar hoje um navio, tantas 1000 pessoas,
vamos lá, porque hoje é o dia da gente lucrar, então temos que estar lá. Eita, mas eu preciso tingir esses tecidos ainda. Eita, eu tenho tal encomenda. Lembra, irmão? Mas o dia que era para ela estar lá, porque os judeus, eles são bem ritualistas. Minha sogra trabalhou na casa dos judeus, né? O pai, a mãe do meu esposo. E ele sábado não trabalha. Chega a determinada data do ano, eles param para fazer umas festas lá. Qual é as festas dos judeus, pastor, que você quer? Tem a Hag Sukkot, que seria a festa das cabanas, 7 dias que eles saem de dentro de casa, faz uma tenda não tão bonita como essa, né? 7 dias. Mas faz uma tenda mais tranquila e fica 7 dias fazendo comida, orando e meio que desligado. Aí tem a Hag Pessa, que seria a festa da Páscoa, onde eles fazem a celebração com vinho, ervas amargas, bem semelhante ao texto do Êxodo. E tem o Hag Shavuot também, que seria a festa nós conhecemos como Pentecoste, lá no livro de Atos, mas para eles é a festa da semana. Tem Hag Purim, que eles lembram da Débora, tem a festa de Hanukkah, onde eles comem comidas típicas, fala da libertação dos judeus por Judas Macabeus. Então são muitas festas. Entendeu? O ritual dos judeus. E ela, como fazia parte do judaísmo, ela também tinha que seguir esse ritmo aí. Dia da oração lá no Rio, tinha que estar lá no Rio na oração. Não é igual nós brasileiros, né? Dia da oração, pô, não, hoje estou cansado, hoje não dá, né? Estou lá, estou arrumando qualquer coisa, menos ir para a oração. Vou chamar a Luana para louvar para nós um pouquinho. A gente entra na segunda parte da palestra e eu acredito que daqui a pouco já estaremos aí finalizando, porque eu já adiantei bastante coisa dos slides, os próximos, tá? Para não ficar lendo, não ser cansativo para vocês. O microfone está aqui. Você vê com a Vitória ali que ela... Não, vocês querem um pouquinho d'água, sim. Vocês querem água ou não querem? Paz do Senhor, gente, boa noite. Amém. Porque tá calor, né? Quem souber esse louvor, louve comigo. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Vem e muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Me viste ainda informe, decidistes me amar,
já sabendo que eu poderia errar. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta, me fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Muda-me, Senhor. Quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. E que a minha atitude seja igual à do Senhor. E que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agradar. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Eu quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem está disposto a dizer, disposto, Senhor, toca em mim e que seja em mim sempre o maior e que me ensine a ser diferente. Amém, irmãos? Louvores maravilhosos. Irmãos, vamos abrir em Êxodo. Alguém pode abrir? Livro de Êxodo 25, verso 3 ao 5. E ele já vai nos falar dessa riqueza, desse tecido de púrpura. Veja onde o Senhor ordenou que Moisés usasse. 25? 25, 3 ao 5. Pode ler? Pode. Que diz assim, Êxodo 25, 3 ao 5. E esta é a oferta alçada que tomarei deles, ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura, e carmesim, linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim. Amém? Esse era os tecidos que ia ser usado ali no tabernáculo. Para você ver como Deus é maravilhoso, grandioso, que não existe ninguém mais rico do que o nosso Deus, né? Então o púrpura, ele já tem essa fineza, já tem essa qualidade aí desses valores. E com certeza o nosso Deus não ia escolher qualquer coisa para a sua casa. Então ele não escolheu qualquer coisa para a sua casa. Ele não escolheu qualquer coisa para a sua casa. Ele escolheu você. Porque nós temos um valor. Nós temos algo precioso. Possa ser que alguém olhe para nós e não... Que nada, né?
isso às vezes acontece. Não sei se acontece com vocês, acontece várias vezes comigo. Chega no lugar assim, as pessoas falam assim, essa daí, né, Mar? Essa daí, meu Deus, uma coitadinha, cara de besta. E você fica ali, né? Assim, tá bom, tem a cara de bobo, não sou bobo não. Mas nós sabemos, é onde às vezes nós passamos assim, meu Deus, e a promessa que Deus me fez. E o meu chamado que Deus falou que tem na minha vida. E o ministério que Deus falou que tem comigo. E por que esse homem de Deus não consegue enxergar as promessas que o Senhor tem na minha vida? Você não começa, às vezes, a indagar? Não é? Então, se você está perto de liderança que não tem visão para você, você não pode ficar. Né, pastora Zé? A liderança, ela tem que ter uma visão e ver em você o que Deus tem na sua vida. E levantar você. E colocar você para ir. Eu acho linda a pastora Zélia, não é porque eu estou na frente da pastora Zélia, eu conheço pouquíssimo a pastora Zélia. Mas o pouquinho que a gente conhece, a gente, irmãos, já sabe que as pessoas têm a característica de uma visão ampla. É as atitudes que falam mais alto. Às vezes você está perto de pessoas que falam tanto, mas a atitude é tão mesquinha. Eu estou aqui, primeiro Deus, depois a pastora Zélia. Marquei o primeiro simpósio, né, pastora Zélia? Mês passado, uma data meio conflituosa. Eu liguei para a pastora Zélia, não vai ter não, tá? Eu pensei assim, agora ela vai dizer assim, tá ótimo, pastor, vou descansar. É ruim, hein? A pastora ela falou que não podia falar, estava com uma cirurgia, mas ela passou 1 hora conversando comigo. Foi 3 horas, pastora. Ela falou assim, ô pastor Menaldo, eu não estou podendo falar não, tá bom? Eu falei, tá bom, pastor, eu só estou ligando para avisar e eu vou, que nem não deu certo lá. Foi isso. Não. Acho que foi 3 horas, ela passou. Eita Deus. Que não vai fazer o quê? Você vai fazer sim. E já pode ver outra data aí, tá? E depois você me liga aqui, eu vou ver aqui. Eu pensei que ela ia assim, tá bom, pastor, tá bom, deu certo, deixa pra lá mesmo, deu certo. Não tem nada a ver comigo mesmo. É, irmão? Ela vai fazer sim. Eu até estava falando com a Luana, falei, Luana, a pastora Zélia é uma mulher de Deus. Foi ela que me incentivou a estar aqui hoje. Me cedeu esse espaço. Não foi questão que uma outra pessoa que eu tinha trago no primeiro simpósio, vinha uma outra igreja, eu acho que porque não saiu no banner. Entendeu? Sumiu, me deixou falando sozinha. Um dia anterior me ligou, e aí, pastora, vai ter um evento? Eu falei, mas filho de Jesus. Se fosse ter um evento, querida, eu não estaria conversando com você agora. A Luana viu ontem, ela chegou na minha casa às 7 horas, nós fomos dormir 1 hora da manhã fazendo... Você tá vendo nada aqui? Nós fomos dormir 1 hora. Isso porque eu passei 3 semanas fazendo essa lembrancinha. Aí eu dispensei a Mar, que tem filha, né? Eu falei, deixa a Mar em casa, bichinho. Hoje estivemos aqui, não foi, pastora? Pela manhã, saímos daqui quase 2 horas. Pra fazer isso aqui, irmão. Colocar as cadeiras, o projetor. Nada, né? Simplesinho, né? E leva um tempo. Aí o outro me liga, como é, pastor, vai ter um evento? Eu falei, ô criatura, se fosse ter um evento, eu não estaria conversando com você, amigo. Porque eu estaria agora lá na tenda, arrumando. E você me liga hoje. Entendeu? Mas ainda existe mulheres de Deus, pessoas diferentes. Então não vá pelo baladar. Quem muito fala, né, não faz nada. Minha mãe tem um ditado, né? Você fica falando que vai fazer, você, pode sair de perto. É melhor ter cuidado com aquele que não fala. Perigoso é aquele que não fala. Tá bom? Seja mulher de Deus. Tenha atitude na vida das suas irmãs. Se você vê o meu banner, não tem pastora Zélia lá não, irmão. Nem a tenda da resposta eu coloquei o nome, coloquei a foto da tenda.
Depois eu falei, meu Deus, acho que a irmã, né, eu não coloquei lá o nome dela, nada. Porque a intenção não era nem eu estar lá, eu só coloquei a minha foto por causa do tempo, porque os outros eu nem colocava, eu só falava que ia ter o simpósio e mandava, entendeu? Não gosto nem de estar na foto lá. Foi só para as pessoas que eu estava mandando, que eu não tinha mais aquele conhecimento, para as pessoas lembrar, é a pastora Marinalda. Mas ela tem visão de reino. Porque é obra, irmãos. É ministério a ser desenvolvido. É perto de pessoas assim que você deve estar. Pessoas que têm visão de reino. Que vai te formar e vai te enviar. Se você vai levar a tenda da resposta, é você a sua responsabilidade. De chegar lá e dizer, foi a tenda da resposta que me enviou. Que me deu capacidade. Que é a minha parceira nesse projeto. Eu falei, pastora, vamos, o carro tá aí, vamos pegar as coisas, vamos fazer a missão. Ela tá. Eu falei, e você quer levar minhas coisas? Eu falei, não, a missão tá chamando, tô vendo que aqui já tem tudo. Mas, irmãos, tá difícil encontrar pessoas que investam no seu ministério. Mas não desanime que você encontra ainda o Filho de Deus, tá? Lídia não perdeu a oportunidade de ouvir. Então queira também ouvir. Sente, ouça, né? Não vá logo criticando que Paulo não foi bem aceito na cidade de Filipos e nem tampouco foi bem aceito nas sinagogas onde ele andou, nas outras cidades, pregando o evangelho, trazendo a verdade sobre aquilo que os judeus já sabiam. Muitos se levantaram contra Paulo, né? Fazendo voaça, bagunça, trazendo sobre a vida de Paulo tormentos, por causa do conflito da palavra. Porque a palavra agora que Paulo estava levando, não era simplesmente um mero amor, era agora uma vivência prática daquele amor. É que ele já tinha experimentado, ele estava saindo agora daquele enchimento de leis, de normas, e agora ele estava passando a praticar, ele estava passando a viver na pele dele aquilo que a palavra de Jesus falava. Aquilo que o seu Salvador fez na cruz do Calvário. E olha que Paulo nem ficou perto de Jesus, né? Só teve o encontro com o Espírito Santo. Imagina os discípulos de Jesus. Como aqueles homens eram, irmãos. Tanto é as mortes que eles, né, passaram, mas eles não desistiram. Então nós somos assim também. E o tempo está ficando difícil, tá? E é hora de nos posicionarmos e mostrarmos quem é o Cristo que nós seguimos. Quem é esse Jesus que nós acreditamos e abraçamos. Porque agora não é só falar. Agora é hora de agir e mostrar. Pode vir uma perseguição. E você vai negar o Cristo? Você vai negar a sua fé? Porque há uniões, né, seculares para combater a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor somos nós. Se ele combate nós, né? Mas nós temos exemplos. Lembre-se disso, tá? Na hora das tentações, das aflições, lembra das palavras do Senhor. Lembra dos exemplos do povo de Deus. Não se faça de coitadinha, diga, só eu estou passando isso, eu vou deixar. Não, lembra que pessoas também arriscaram a sua vida. Lídia arriscou a sua vida. Mas ela foi firme naquilo que o Espírito Santo a tocou e a convenceu. Está aí, que eu já falei desse encontro da beira do rio. A Lídia, quando tem um encontro com o apóstolo, né? Aí é a imagem, tá, irmã? Não sei se é a Lídia ou não, mas é uma imagem para nós termos uma noção. Estamos aí, ela preocupada em levar a salvação para a sua família. Então se preocupe também com a sua família. A sua família é o, sabe? É algo sagrado. Você alcançar a sua família, você já alcançou metade das nações. Que a outra metade é outro povo, aí você vai. Tá? Porque às vezes a gente quer alcançar o vizinho, o tio, o pai, a mãe, um monte de gente, mas a gente esquece dos nossos. Então eduque sua família, né? Reúna-se com ele, faça esse período de oração, leia a palavra, põe um louvor,
E você vai ver que Deus vai mudando o contexto da história. Temos aí a alegria da Lídia, né? É um ato devocional de ter Deus dirigido por Paulo e seus companheiros para a Macedônia. Deus ter dirigido Paulo ali para a Macedônia, seu companheiro. E outros, Filipos, e ouvir, e ela ter o privilégio de ouvir as palavras do Senhor. Olha o sorriso dessa moça, né? Eu acredito que a Lídia estava bem mais sorridente ainda. Né? E ela não perdeu, irmãos. Às vezes fala assim, mas eu vou fechar meu comércio, eu vou deixar de vender esse horário para fazer tal propósito, ou tirar um minuto da oração agora, ou às vezes para o trabalho. O cliente, né? Eu vou perder esse cliente agora, nesse momento. A gente vê que Lídia, a Bíblia não fala que ela deixou de vender depois daquilo. Eu acredito que ela, bem mais. Prioridades, são prioridades. Então nós devemos também cuidar da nossa vida espiritual, do nosso espírito. É prioridade. As coisas materiais fazem bem, mas o nosso espiritual precisa também estar cuidado, tá? Lídia pronta para servir, uma mulher generosa e de fé. Ela abriu a porta da sua casa, hospedou. Segundo a história, né, ali pode ter nascido a primeira igreja ali em Éfeso e Filipos, né? E ter sido ali uma discípula de Jesus, eu acredito. Muito ajudou os homens do Senhor na sua trajetória missionária. Aquilo que eu estava falando das duas cidades, que Lídia, aqui ela nasceu, que foi em Tiatira, e a Filipos, né? Por quê? A cidade dominada pela prostituição, está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 18, onde tem ali a Jezabel, como a profetisa ali do templo, que se dizia profetisa, e levava o povo, os homens de Deus da igreja de Tiatira, a se prostituírem. Olha de onde vem a Lídia. De um lugar, de uma cidade corrupta, prostitutas, né? De prostitutas, de coisas avarentas. Então ela tinha tudo para ser uma pessoa ruim, miserável, né? Uma pessoa da sociedade, a escória da sociedade. Mas ela segue firme na sua fé. Ela chega em Filipos, uma cidade dominada pelos deuses, né? Os gregos, que tinham ali o seu costume de acreditar nos deuses. Uma outra cidade também incrédula, ela também tinha suas dificuldades, né? Pela estrutura física e cultural do espaço, porque não conhecia os deuses, o Jesus, na verdade, que Paulo estava pregando. Tá? Ele não conhecia lá os deuses, era o Zeu, o Arrado, o Poseidon, eles eram adorados em lugar de Deus. Então eles não tinham essa cultura de adorar o Deus que nós adoramos hoje. E para Lídia se sair principalmente do judaísmo para o cristianismo, era uma etapa difícil também. Mas você vê que nas duas cidades você não encontra em Lídia características desse povo, do segmento das culturas. Ela já é uma mulher totalmente diferente. E ela se posiciona e segue firme contra tudo aquilo que seria próprio, cômodo para ela ser. Porque era cultural, era muito fácil servir as culturas. Era mais fácil servir as culturas do que servir uma outra cultura diferente. Por isso que eu estou falando que foi duas cidades difíceis, que ali já que ela era residente de Tiatira e a que ela passou a conviver ali para estabelecer o seu comércio foi Filipos, por causa da cultura do espaço, né? Lá em Tiatira tinha lá a Jezabel, que era a profetisa da igreja lá de Tiatira, levando os homens a se prostituírem. Uma cidade também muito perseguida, onde Deus, né, não teve bons olhos para aquela igreja. E quando chega em Filipos também, ela encontra ainda um outro tipo de cultura, um outro tipo de adoração, um outro tipo de prática religiosa, tá?
Então, ela como rica, diz assim, os ricos não são tendenciosos às coisas ruins, a gente vê em Lídia o oposto. Ela já não se deixa ser atraída pela cultura do lugar que ela está ali residindo e tendo seu comércio. Tá? A história também nos fala, né, que ela não sabe se ela era solteira ou se ela era viúva. Ela tinha tudo, irmão. Pode ser lá uma deusa lá, Afrodite, lá do templo dos Zeus. Aí Filipe não é Atenas, não, né? Eu estou confundindo a história. Afrodite seria Corinto. Corintos, né? Estou confundindo a história. Então ela tinha tudo para não ser a pessoa que ela era. Simplesmente isso. Eu estava presente durante o sofrimento de Paulo, isso aí foi o seu sofrimento, né? Lídia, como seguidora de Paulo aí agora, quando ela veio para o cristianismo, direcionou Paulo para sua casa a fim de contemplar as missões, foi a responsável de levar a salvação para o seu lar. Eu acredito que não ficou só no seu lar, não, foi muito mais. E chegamos ao final da nossa palestra. Amém, irmãos? Irmãos, que eu tenho irmãos homens aqui. Eu quero agradecer, tá? Eu tenho uns mimos para vocês.